Muito bem, nós estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal e eu quero pedir para você, desde já, deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, @oficialmde, né? O nosso Insta, para que você possa lá acompanhar as lives, né? Que a gente também faz por lá, tá certo? Nós vamos aqui rodar a vinheta e eu já volto direto com a palavra de Deus. Nós temos aqui procurado levar até você a palavra de Deus, a palavra que edifica, né? Tudo que a gente traz aqui, seja devocional, seja estudo, seja filmes, seja livros, é a Bíblia, é a palavra de Deus que é a nossa base. Então eu quero dizer para você, muito cuidado com aquilo que você tem assistido no YouTube, com aquilo que você tem compartilhado aí, né? Muitas vezes são apenas como eu posso dizer, palavras para elevar o ego, palavras com o intuito aí por trás, né, de tirar dinheiro do povo, enganar, na verdade. E a palavra realmente não é pregada. Então, fica esse alerta para você, tome cuidado. Né? Tome cuidado para que você venha, de fato, estar compartilhando algo que edifica outras vidas, né? E não apenas uma corrente de tantos Pai Nossos, de tantos issos, de tantos aquilos. Não, você deve ter essa certeza no seu coração de que você está ajudando outras pessoas a conhecer a Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus que não vai te fazer tudo o que você quer, o Jesus que não vai só massagear o seu ego, mas que vai te levar ao caminho, à verdade e a vida. E nesse caminho, muitas vezes, você vai ouvir palavras que você não vai gostar, você vai passar por momentos que você não vai gostar, como diz aqui no livro, né? Da pressão ao propósito, tá certo? Hoje eu quero compartilhar com você, dando continuidade, o Salmo 27, aonde Davi fala, anelo pela presença de Deus. E ele começa falando o quê? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E aí, você é alguém que está sentindo medo? Está passando pelo medo? Está enfrentando momentos de medo? Davi está dizendo, se eu tenho o Senhor como a minha luz, como a minha salvação, eu não posso ter medo. Quem que eu vou temer? Se o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel está comigo, eu não posso temer. Eu não posso temer o dia mau, eu não posso temer a dificuldade, eu não posso temer a doença, eu não posso temer a economia do país, eu não posso temer o que alguém disse que iria fazer contra mim. Eu não posso temer, eu não posso ter medo, porque o Senhor está comigo. Davi diz mais, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A quem temer? Se em Deus você está seguro, se em Deus você encontra segurança, você pode sim passar por momentos difíceis, por lutas, como eu disse aqui. No Evangelho, na palavra de Deus, nem tudo foi só bênção. Teve lutas, teve sim guerras, batalhas, né? Se você for ver aqueles filmes antigos ali do Velho Testamento ou até mesmo do Novo, se você for ver séries da Bíblia que tem tantas famosas hoje, né? Você vai ver que Davi, quando ele fala isso, o Senhor é minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Ou o Senhor é minha fortaleza, a quem temerei? Ele está falando, gente, de perigo real. Ele não está falando de situações que muitas vezes eu e você passamos, que são provas, são lutas, são dificuldades na alma, na mente, na saúde, não diminuindo o teu problema, mas ele está falando de que existia um inimigo real que vinha contra ele, queria tirar a vida dele. Na época da Bíblia aqui de Davi, se um filisteu se levantasse, ele vinha para matar mesmo.
Ele vinha com a espada para matar. Se ele achasse a esposa bonita, se ele achasse as filhas bonitas, ele levava, violentava. Então era um perigo real, era um perigo que ele vinha e o povo tinha que deixar a casa, deixar a cidade, deixar os bens e ir embora. Então é isso que você e eu precisamos entender. O povo de Deus na época de Davi, na época de Ana, na época de Samuel, né? O povo de Deus na época de Elias, na época de Josué, eles realmente enfrentavam perigos. Quando Deus, né, diz para Josué, ser forte e corajoso, ele não está falando sobre problemas de hoje. Ele está falando dos problemas que Josué ia ter que enfrentar, que era guerra, batalhas, gigantes, né? Espada. Eram esses problemas que estava sendo referido ali. Então o meu problema, o seu problema, diante disso que esse povo enfrentava, é tão pequeno. É tão pequeno. Esse povo não tinha Jesus, eles não tinham a graça. Esse povo não tinha o Espírito Santo para dizer no nosso coração, como a gente tem hoje, que às vezes a gente está enfrentando luta e dificuldade, o Espírito Santo vem e nos consola, o Espírito Santo vem e nos guia, ele usa alguém para falar com a gente. Esse povo não tinha isso. Esse povo, quando fala, a quem temerei, porque o Senhor é a minha salvação, eles estão falando de um perigo real. Eles estão falando de dormir e talvez não acordar. Eles estão falando de ter que se esconder em cavernas. Eles estão falando de algo que realmente os perseguia. E eles não tinham YouTube. Eu vou lá procurar uma palavra para mim hoje. Não. Né? Eles não tinham. Se você for ler a palavra de Deus ali no livro de Samuel, você vai ver que a arca da aliança que representava a presença de Deus foi levada. E eles ficaram como? Eles ficaram como se não tivesse mais a presença de Deus. Eu e você nunca vamos passar por isso, porque a gente sabe que a presença de Deus ela é real, ela está conosco. Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu isso. E se eu e você tivermos dúvidas, nós não precisamos ir até o profeta, nós não precisamos ir até o rei, nós temos a palavra, que nós podemos nela meditar, nós podemos dobrar o nosso joelho no nosso quarto e clamar e o Senhor virá. Então eu te pergunto, do que você tem medo? Do que você tem medo se você tem Deus ao teu favor? O povo lá da época do Velho Testamento, eles não tinham nada disso. O povo, depois que Jesus veio, eles tiveram o Espírito Santo, mas ainda assim eles eram perseguidos, perigo de morte. Quantas vezes você já não leu na Bíblia que Paulo estava preso, que Pedro foi preso, que um morreu apedrejado? Nós não passamos por nada disso ainda. Então nós precisamos acordar para essa realidade. Vamos temer o que mesmo? Do que mesmo que nós vamos ter medo? Do desemprego? Do governo? Não, nós não temos que temer a nada, porque o nosso Deus é a nossa fortaleza. Davi, ele diz, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda terei confiança. Essa confiança que eu e você temos que ter. Ainda que um exército, ele se acampe contra mim, o meu coração não vai se atemorizar. O meu coração não vai ter medo. O meu coração escolhe confiar e descansar em Deus. Ainda que venha um governo, ainda que venha lutas, ainda que venha injustiça, traições, doenças, falta de dinheiro, o mal que for, o meu coração, ele não vai temer, porque
É em Deus que você confia. É por isso que você não pode confiar na força do seu braço, no governo. É por isso que a sua confiança não pode estar na instabilidade do teu emprego, no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, não. A tua confiança, ela tem que estar em Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que vai à nossa frente e luta as nossas batalhas. Amém? É nele que eu e você temos que confiar. É nele, ainda que a guerra se estoure contra nós, ainda assim, nele nós teremos confiança. Amém? Você crê nessa palavra? Não tenha medo, apenas confie e creia no Deus da tua salvação. Deixa aqui no comentário para mim, aquilo que essa palavra falou com você nesse dia de hoje. O que essa palavra falou contigo. E apenas creia, Mesmo que Deus esteja te cozinhando em fogo brando, como a gente leu no livro do Bispo quarta-feira. Creia, confie, porque Deus fará o melhor. Amém? Prepara aí já a tua água, prepara aí o teu copo com água, que daqui a pouquinho a gente vai estar orando. Vamos aqui então à continuação do capítulo 2, a espera. Sinais biológicos. Deus é tão bom que envia sinais para nos lembrar desse exato processo, à medida que lutamos para crescer e cumprir o nosso propósito. Reflita um instante no crescimento biológico de um ser humano na concepção à maturidade plena. O esperma, ou a semente do homem adulto, fertiliza o óvulo da fêmea adulta e ele se funda. Esse ovo fertilizado se desenvolve em um embrião e depois em um feto no período de 9 meses. Ao fim do estágio fetal, um bebê vem ao mundo. No decorrer de anos, o bebê cresce, começa a andar e prossegue a infância, adolescência fora, até atingir a maturidade. Não obstante as enfermidades ou outros problemas, não há uma só criança que tenha sido trazida a este mundo que permaneça na forma de semente. Nenhum de nós é um grande óvulo fertilizado para sempre. Todos nós nos tornamos algo maior, crescemos até atingir a contempla maturidade do nosso potencial. Da mesma forma que fez com relação a Cristo, em momento algum, Deus nos destinou para que nos conservássemos na forma de semente. Ele não nos projetou assim porque nada eterno pode existir em caráter temporário. O desejo de Deus sempre foi o de nos reconectar com Ele e de nos transportar do finito para o infinito. Uma das coisas que mais amo na palavra de Deus é ver o tratamento que Deus dá a cada etapa da vida, começo, meio e fim. Se Jesus é o Filho unigênito de Deus, poderíamos não lhe atribuir a mesma natureza temporal e eterna que observamos no Pai? Na verdade, essa verdade constitui o fundamento sobre o qual João inicia o relato em seu evangelho. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João capítulo 1, do versículo 1 ao 5 e depois do versículo 14. Como Jesus é a verdadeira concretização da palavra de Deus, ele deve ser o início ou a semente da nossa vida também. Nesse caso, a semente já estava presente porque Jesus é ao mesmo tempo a videira e a semente. Portanto, semente e videira são uma coisa só. Confuso? Sei, é bem complexo e existe certa reflexão. Talvez o apóstolo Paulo explique melhor em sua carta aos Gálatas, aonde ele diz: Ora, a Abraão foram feitos as promessas e a sua semente. Não diz, e as sementes, como falado de muitos, mas como de um. É a tua semente a qual é Cristo. Gálatas 3,16. Uma vez que Jesus é a semente prometida a Abraão, por herança, temos de nos perguntar:
Qual é a promessa contida nele a ser cumprida? A promessa encerrada em Cristo é uma colheita abundante de frutos. Como Jesus é tanto semente quanto videira, somos os ramos prometidos, carregados de frutos a brotar dele. Durante a última ceia, vemos a semente de Abraão falando à sua descendência espiritual e em breve assumiria a tarefa não só de dar fruto, como também de apontar outras sementes da promessa, adormecidas para o Salvador. Jesus Cristo, aquele que nos vivifica. Se Jesus é a semente que cresceu até transformar em videira, a ponto de nos gerar como ramos carregados de frutos, os frutos que damos e a vida que vivemos são sementes às quais Deus reserva um propósito maior. E segunda-feira eu volto falando sobre o processo de fabricação de vinho. E essa analogia permeia a Bíblia inteira, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Amém? Eu quero orar com você agora, orar por você e dizer para você: não tenha medo. O Senhor é contigo. O Senhor, Ele é com você desde a concepção, desde o teu nascimento. O Senhor é contigo. Então não tenha medo. Confie apenas. Faça como Davi. Coloque a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa em Deus. Amém? Prepare teu coração, teu copo com água e vamos orar. Senhor, o Senhor é, Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É aquele que vai à nossa frente, que abre portas, que abre caminhos no deserto, Pai. O Senhor é aquele que cumpre o que promete. O Senhor é aquele, Deus, que tem a última palavra na nossa vida, que nos realinha e, Deus, e que nos faz voltar ao propósito, Pai. Que nós não tenhamos medo. Deus, tira todo o medo do coração dessa pessoa, toda a dúvida, toda a incerteza, Pai. E que o Senhor mostre para ela, Pai, o quão bom o Senhor é, o quanto o Senhor está com ela, guiando os seus passos, guiando o seu caminho, Pai. Tira o medo, Senhor, e coloca a certeza, a confiança, Pai, de que o Senhor está no futuro, Pai, e que o futuro será bom, perfeito e agradável, porque o Senhor está lá. Deus, nós entregamos cada vida a Ti, cada coração, Pai, e nós te agradecemos por essas pessoas que têm acompanhado aqui o canal, que elas sejam um instrumento de poder, ó Pai, compartilhando cada vídeo, Pai, com outras pessoas que também precisam entender aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz, Pai. Abençoa o copo com água e quando essa pessoa beber, que ela sinta o refrigério na sua alma. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira bem fundo e diga amém. E graças a Deus. Amém? Eu quero convidar você neste sábado, às 21 horas, no nosso Instagram e também aqui no YouTube. Nós vamos compartilhar com você a palavra de Deus e também teremos um momento do recado do coração de Deus. Então, se você deseja uma promessa, deixa aqui para mim o seu nome nos comentários. E se esse vídeo te abençoou, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe e até amanhã na nossa live Recado do Coração de Deus.